Olá e vamos a mais um vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Tem um link ali que você pode falar diretamente pelo WhatsApp comigo. Então vamos ver aqui o torneio, que terminou no dia 21 de março, ou seja, ontem, em relação à publicação desse vídeo. E foi vencido o torneio por Anish Giri, foi o Magnus Carlsen Invitational, que faz parte de um circuito de vários torneios. Começou em novembro de 2020 e vai até setembro de 2021. Essa aqui é a página oficial do organizador, aqui com a foto do Giri, grande vencedor do torneio. O Giri, só mais uma curiosidade sobre ele, ele é um jogador naturalizado holandês, nascido em São Petersburgo, na Rússia, morou no Japão, o pai é de Nepal e a avó é indiana, então ele tem um DNA aí com indiano e russo misturado, é um jogador, inclusive ele é muito alvo aí de memes, né? Que é um jogador que só empata, mas está aí, venceu um torneio deixando para trás Magnus Carlsen e Nakamura, que são jogadores de xadrez rápido e blitz, né, reconhecidamente fortes. Bom, e ele está só crescendo, jogou um xadrez muito sólido. Então essa aqui é a página oficial, você encontra várias informações, inclusive o regulamento. Interessante que o torneio tinha uma partida, quando era xadrez rápido, era 15-10, que é um ritmo que tem aí no Lichess, e eu gosto muito desse ritmo, apesar de ser mais difícil jogar. E os desempates em blitz eram em 5-3, é outro ritmo que está sempre acontecendo aí, a série jogo rápido, né? Então vou até tentar jogar o 15-10 aí no Pensando Alto, inspirado aí no ritmo que eles estão jogando, né? Então aqui temos uma tabela interessante, que é como foi esse torneio, né? Teve primeiramente aqui uma preliminar com 16 jogadores, classificaram 8. Carlsen, Giri, Wesley So, Nakamura, Nepo, Firouzja, Vachier, Lagrave e Aronian. Depois disso, eles fizeram chaves e já de cara foi eliminado Aronian, Nakamura, Firouzja e Vachier, Lagrave. Passaram Carlsen e Nepo, jogaram, o Nepo ganhou e o Giri ganhou do So. Então eles fizeram a final, o Giri e o Nepo, e o terceiro lugar, que foi vencido pelo Magnus Carlsen, aqui disputou com Wesley So. Então vamos ver o que eu separei para esse torneio. Foi uma coleção de momentos, são 10 momentos que me chamaram a atenção. Eu vi que acontecem muitos erros de apuro de tempo mesmo, isso é normal, mas é um formato bem popular, a gente consegue ver os grandes jogadores aí jogando no seu celular, você consegue acompanhar e ver comentários. Então vamos aos 10 momentos que eu selecionei sobre esse torneio. Primeiro momento aqui do Dubov contra o Grandelius, ainda na fase eliminatória, né, para decidir quem eram os 8. Aqui veio de uma inglesa, posição com grande vantagem posicional aí das brancas. E qual o lance que o Firouzja encontrou nessa posição? Um lance fantástico, um lance meio invisível. Ele jogou o cavalo F6. Olha só, se tomar de bispo, cai a torre. Se tomar a dama, foi o que seguiu até, vai continuar essa sobrecarga. O bispo não pode tomar o cavalo porque cai a torre. Então aqui também, se tomasse direto aqui, levaria torre toma, perde a qualidade. E é o lance que ameaça mate. Então depois de dama toma, peão toma, torre tomou aqui um peão, e ele veio forçando a troca ali, toma, toma, e agora F6, está ganhando a peça, e aí foi só técnica, aqui ele já abandonou, não teve nem que usar, nem que demonstrar a técnica aí, né? Então o primeiro lance do Danil Dubov, que não classificou para a etapa ali do mata-mata. Vamos ver o segundo momento que eu separei. Bom, aqui do campeão do torneio numa partida aí contra o Magnus Carlsen. Então essa aqui foi na fase também eliminatória, né, para definir os classificados.
Aqui está muito reduzido o material, temos aí a clássica vantagem do bispo sobre o cavalo, mas como o material está muito pouco, pode terminar empate. Ele veio aqui e ameaçou o mate, aí a coisa já complica. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen defende. Deu cheque, rei G4, continua a ameaça do mate. O Magnus Carlsen fechou aqui a ação do bispo, mas aí seguiu rei F5. Bom, pode até acontecer de cair esse peão, ou ele vai jogar rei E4. Ele atacou o bispo, aproveitou que o rei está fechando aqui a passagem, né, do bispo, e o Guiri jogou bispo E4. Caiu o peão de A, agora a esperança é dar uns cheques, parece que vai se safar o Magnus Carlsen, mas aí vem rei G4 e incrivelmente não tem defesa para o mate. Então aqui foi um exemplo de que mesmo numa posição reduzida pode haver ataque de mate. Bem interessante, achei essa posição aí, parecendo de estudo, né? Vamos para a seguinte posição. Aqui eu vou girar o tabuleiro. Uma do Wesley So contra o Alain Pichot, que é um jogador argentino, nosso vizinho. Que bom que está participando. Esperamos ver brasileiros aí em breve. Quem sabe o Carlsen não convida, né, um dos nossos GMs. Então, olha só. Posição tem mais peões para as brancas, mas está um pouco quebrado aqui. E a dama entrou, a torre está tendo que defender o cavalo. Poderia ter um peão toma, um cavalo toma, mas não seriam tão fortes como a continuação do Wesley So. Ele simplesmente deixa o cavalo, é o lance mais preciso apontado para o engine, e quer entrar na sétima, no caso aqui a linha 2. Se vem um lance como torre de AB1, ele captura e agora ele abre a coluna G e o bispo não tem a casa F2 agora. Ele vai entrar em G3, por exemplo, toma o cavalo, ele entra em G3, toma em F3, toma em H3, toma o bispo com cheque e etc. Né? Aqui vai ganhar até aquela torre se quiser, e aqui não tem nem cheque. Qualquer coisa ele volta com a dama. Bom, então diante disso, o Pichot jogou dama toma cavalo direto. E aí seguiu torre B2, a torre cobre, toma, recupera a peça, cheque, cheque, cheque e G4, peão toma, que foi já um desespero, já está totalmente ganho, mas ele foi bem preciso. G3, torre ameaça torre H5, depois de torre F5, o rei vem, ele dá cheque e cheque, cheque, sacrifica o peão, só para criar a rede de mate aqui, o Pichot abandonou. Vai ter a escadinha aqui, né? Bem simples, mas isso aqui a gente tem que considerar que é pouco tempo, é um xadrez rápido, e ele toma a decisão acertada aqui com torre B8. Então, um momento aí do Wesley So no torneio. Vamos para a posição seguinte. Bom, aqui vamos girar o tabuleiro. Essa foi uma das mais bonitas, talvez a mais bonita aí do torneio, Wesley So e Aronian. Nessa posição, Aronian jogou F5, posição difícil, né, porque a dama está meio sem casas, está levando garfo, está levando F4. Se toma passant, pode ter algo como E5 atacando a dama, né? A dama está meio sem casa, não tem A4 que está caindo, né? O cavalo está cravado. E se toma aqui, bom, talvez, né? Talvez seja a melhor opção, né? Mas vai simplesmente perder material. Então, o que Wesley So fez nessa posição, depois de F5, ele jogou dama H3. Ele leva o garfo e conta apenas com 2 peões pela peça, mas o rei ali ficou muito exposto. G toma F3, bispo F3, ele sacrifica mais um peão, mas consegue rocar. Então ele aposta em continuações como torre D1, ou bispo H4, bispo F6. Então, nesse momento, seguiu C6, ele jogou torre de AD1, traz a torre, e depois de dama B6, a dama está muito distante, o rei está meio abandonado aqui,
mas vem um lance que lembra um lance que o Fischer já jogou mais de uma vez em suas partidas, que é um sacrifício do cavalo em E4 para que o bispo entre no ataque. Então o Fischer já fez isso mais de uma vez, partidas do ataque índio do rei. E vem aqui, tem uma partida do Kasparov também, que ele faz um lance como cavalo E4 para o bispo entrar na diagonal. Então veio torre F5, ele toma, se cavalo toma dama G6, depois o bispo entra por H4, e olha o desenvolvimento, né? Grande vantagem de desenvolvimento, permitiu também esse ataque, mas vai continuar com uma precisão impressionante. E6, liberando a casa para o bispo F8, ele entra com o bispo, C5, tentando trazer a dama para a defesa, bispo captura, ataca a dama, ele ignora esse ataque e joga E7, ameaçando a promoção. O rei está ali totalmente sem nenhuma proteção, né? Se tomar a dama, vai jogar cheque e já vai tomar o bispo e a torre está entrando, seria muito tranquilo. Então veio o bispo D7 tentando resolver aí a questão da promoção, vem dama H5, renova a ameaça, dama C6 renova a defesa, torre de F1 renova a ameaça de promover, bispo E8 bloqueia de vez a promoção, mas agora vem outra bomba aqui do Wesley So, torre D8, essa aqui é a primeira bomba, não é a verdadeira bomba, cavalo A6 e agora sim a bomba com torre E6, tudo sobrecarregado, essa torre está defendida, então permite aqui um desvio, né? Se dama toma, ele vai tomar o bispo lá com a dama, depois voltar para H5. Veio dama D7, ele toma em A8, continua aqui a sobrecarga, a dama não pode tomar a torre. Vem um cavalo para C7, ataca as torres, mas torre D8, continua o problema. Quando toma aqui, ele ainda tentou criar um bloqueio maior aí, né, mas que poderia tomar dama e fazer dama, mas ele preferiu tomar aqui. E quando vem para cá, ele toma, ele usou a continuação mais precisa, porque ele ficaria nessa continuação com dama por peça, a outra ainda ficaria dama por 2 peças. E o detalhe, tudo calculado, a dama defende esse cheque aqui, né? Então tem que olhar o tabuleiro todo para ver se está tudo sob controle. Mas foi uma combinação talvez um pouco intuitiva, que esse ritmo permite, né? Sem tanta necessidade de cálculos precisos, até porque não vai dar tempo. Mas aí ele vai encontrando o lance. Aqui são cálculos precisos mesmo, mas aí já está uma posição de combinação, de encontrar lances, né? Então foi um momento, mais um momento, bom momento aí do Wesley So vencendo o Aronian. Vamos ver mais uma. Agora a posição aqui, eu vou girar o tabuleiro. Mais uma do Wesley So, estava incrível, mas depois caiu aí justamente contra o Guiri, né? Só aproveitando aqui, vamos ver que tem nessa página oficial, tem uma colocação geral em todas as etapas do circuito. O Wesley So está liderando, tá bem regular, nesse ele tirou 4º lugar, mas ele já ganhou pontos aí de outras conquistas, e o Guiri, agora que ele fez seus pontinhos, ganhou 15 mil dólares, o Wesley So já acumula aí 70 mil dólares, mas o Radjabov ganhou mais porque tem o peso dos torneios, tem uns torneios que são mais importantes, dão mais pontos e mais premiação em dinheiro. Então vamos voltar aqui para essa posição do Wesley So. Ele encontra um lance fantástico, sempre você pode ir parando o vídeo e tentar encontrar aí os diagramas. Ele joga cavalo E2, baseado no desvio, está caindo a torre lá em D1, se dama toma, ele troca as damas e toma em D1, ganha qualidade. Mas está caindo a torre aqui, aí ele toma e vem com esse lance, olha que interessante, está cravado, está ameaçando o mate, ele tem que entregar a dama para escapar do mate, né? Então tem que tomar de dama, aí depois de peão toma, bispo cheque, rei H7, não tem nada para dar descoberto aí, deu cheque, voltou para cá, tirou, peão toma, e agora cheque, cheque, C5.
Olha que perfeita a manobra dele. Ele colocou alinhado aqui com a torre e atacou. O bispo está cravado, força então torre cheque, ele vem para cá. Agora o bispo tem que ficar defendendo a torre na diagonal e joga bispo F6. Agora o Wesley So dá cheque, outro cheque, um cheque em E4 e ataca o bispo. E o Dubov abandonou. Não tem casa para o bispo, está perdendo tudo com cheque e se vai para lá. Bom, ele dá cheque, foi o que seguiu, cheque, e vai perder o bispo no próximo lance, depois de rei H3, dama F1 e ganha o bispo. Então, boa técnica, uma visão muito clara aí a partir desse cavalo F4, levando depois para uma sequência forçada e longa, né? Desde cavalo F4 foi tudo muito forçado. Estava em grande forma, mas chegou o Guiri em melhor forma ainda e no momento melhor também, né? Vamos ver essa posição aqui do Firouzja. Esse aqui foi na eliminatória também, no torneio eliminatória, contra um especialista em Índia do Rei. Então essa partida me chamou a atenção porque o Firouzja dá uma aula assim, de jogar de brancas contra a Índia do Rei. E arremata aqui com uma continuação que tem um lance invisível também, que é esse bispo toma H5. Então é um lance que geralmente você descarta, você não analisa, vai para outro, você pensa, está defendido. Mas olha só, tem cavalo caindo aqui, a torre está defendendo G3, tem um bispo caindo. Depois de cavalo H5, bispo toma. Ele seguiu com dama aqui, em F7, se toma tranquilamente, ele pode jogar esse, e depois traz a torre, está tomando aqui também, várias coisas. E é uma característica, algumas posições de Índia do Rei que acabam sobrando para o rei preto depois de uma defesa precisa. Então uma partida que vale a pena ser vista para quem quer jogar de brancas contra a Índia do Rei. Eu vou deixar um link aí com o visor do Chessbase com todas as partidas e você pode baixar o PGN por um dos ícones lá, o ícone do disquete nesse visor, você pode baixar o PGN. Então vamos ver mais uma. Essa aqui também vai ter uma coisa interessante, é o Magnus Carlsen jogando contra o Karyakin, está com 2 peões a mais, mas a gente sabe que o Karyakin joga na defesa muito bem, então ele tinha um recurso aqui de cavalo toma, atacou a dama, atacou aqui a torre. Como o Carlsen resolve aqui depois de cavalo B5, Magnus Carlsen captura em D6. E aí ele vem e captura a dama. Ele captura, são 2 torres por dama. Mas olha só, depois de rei G7, esse peão está atacado e tem a forte ameaça aqui de dama C7. Como o Carlsen resolve? Ele vai dar prioridade ao peão ou a coordenar essas peças aqui? Talvez torre em A8, né? Mas será que isso aí é suficiente? Está tomando, atacando 2 vezes, então não é suficiente. Magnus Carlsen aqui joga A5 e leva o dama C7. E aí ele joga A6, olha aí a solução. Porque se toma a torre, A7 e vai ficar com uma torre a mais no final. Então a precisão do Carlsen aí nos finais é impressionante. Então mostra a importância de estudar finais. Aí depois de cavalo B5, ele dobra as torres. E aí traz o rei, vai arrumando um pouco, vem torre aqui. Ele coloca a torre por trás, vai avançar. Não adianta jogar cavalo A7 porque vem bispo D5. Não dá para bloquear aqui porque vem esse, né? Atacando F7, atacando o cavalo. Então aqui ele jogou dama atacando a torre. Ele volta, coordena aqui as torres, defende, está ameaçando avançar. Veio G5. Poderia jogar agora o cavalo A7, talvez desse um pouquinho mais de trabalho, mas não duraria muito tempo não. Aqui o Carlsen avança e o Karyakin abandona. Essa aqui é fantástica, do Magnus Carlsen contra o Wesley So. Aqui o Carlsen joga D4, um lance que dá vida ao bispo de C1. Se tomar em G5 ele toma o bispo e tá bem, 2 bispos apontados para o roque.
Mas aí o Wesley Sou tirou o bispo e o Carlsen entra ali em H7. Não volta mais. Ele já sabia disso. Porque depois de torre A8 ele joga cavalo F6, forçando a captura, senão perde a qualidade. E foi isso, uma peça, né, por nada, só sacrificou a peça para abrir o rei. Por nada que eu digo em termos de material. Não ganhou nem um peãozinho, mas vai ganhar agora. O peão de H6 já está perdido. Ele pode jogar, de repente, até um bispo H7 nessa posição. Veio E4, tentando bloquear a diagonal. Ele joga torre E1. Essa torre tem passagem aqui, né, por E3 e G3. Veio F5. Não foi um bom lance, mas também a defesa muito difícil. Agora ele captura e está ameaçando o bispo G5, bispo F6, por exemplo. Veio o cavalo D5, bispo G5, F6, agora a diagonal ficou aberta. O Carlsen aproveita. Não adianta tomar o bispo, porque... Bom, pode tomar aqui, ou pode dar um cheque antes. Aqui, por exemplo, cheque. Toma, vai ter que colocar o bispo, cai tudo. E depois fica com a qualidade a mais e o ataque fulminante. Então... Não é possível capturar. Wesley Sou jogou C6, veio torre E3, aproveitando a cravada para entrar em G3 ou H3. Veio F8, Magnus Carlsen jogou dama G6, está ameaçando o bispo H6. Veio F4, mas agora o Carlsen encontra precisamente aqui a sequência. Bispo H6, dama H7, Wesley Sou abandonou. Se rei E6, que é o único, torre E4 e é checkmate. Então, Magnus aí foi, isso aí já é a decisão do terceiro lugar. Bom, pelo menos deixou seu toque aí, apesar de ter sido eliminado pelo Nepo. Agora as partidas já da final. Antes eu vou mostrar essa aqui que levou o Nepo ao tie-break ali com Blitz, né? Ele estava perdendo nessa posição que eu achei muito interessante. Eu vou virar aqui. Ele jogou torre F8, o Guiri deveria ter jogado dama E2. Por exemplo, se vem um G5, cavalo F1 dá mate na dama. Então um tema aí muito interessante. E se vem bispo toma H4, ele joga dama E5, atacando em F5. E se defende aqui, pode ter um C4, ataca o bispo volta, torre H4, dama H4, cavalo F5, torre toma. E aqui tá bom, pelo menos... Bom, esse aqui já é bom para as brancas, ele talvez tenha que jogar bispo H7, cheque, e aqui está no jogo, né? O Guiri está no jogo. Vamos só capturar, vamos só ver aqui o que o engine dá aqui. Olha só, está dando um jogo igual. Então era difícil com dama E2, né? Mas o Guiri acabou jogando o cavalo C4, a vontade de jogar... de ativar os cavalos, né? E veio o bispo toma H4. Aí o Guiri jogou o cavalo E5 e veio torre F6, ataca o cavalo, C4, ataca o bispo. Ele está tentando complicar, não acreditou que esse bispo toma que fosse muito seguro, né? Porque abre a coluna H. E aí depois de bispo G8 ele veio com cavalo B7. Tá ganhando seus peõezinhos, pode tomar aqui em C5. Aí o Nepo jogou torre E6. E o Guiri pensou, posso dar um intermediário atacando a dama e depois talvez jogar D4. Mas aí vem o simples torre toma E5. Torre toma G3, bispo G3, olha que interessante. A dama aqui do Nepo, que poderia até levar mate aqui em algumas variantes, desapareceu, foi trocado, e agora quem vai levar mate é a dama branca. Olha, não tem casa, tá tendo essa ameaça, e aí o Guiri abandonou e foram pro match de blitz. Eram 2 blitz, se tivesse um empate 1-1, iria para o Armagedon, com 5 minutos e 4. Então vamos ver aqui, aliás, voltando aqui, essa é a posição que foi decisiva, praticamente deu o título ao Guiri, apesar de não ter ficado ganho. E a gente mostra que
Tem a questão do ritmo, era 5-3, e da pressão que ele conseguiu colocar. Então ele jogou com uma verdadeira postura aí do esporte, né? Então aqueles minutos, aquela decisão. Então ele veio com cavalo de F é 5. É um sacrifício que tem que ser aceito, porque senão vai cair o bispo. F toma E5, D toma E5, bispo C5. Bispo G5, tem casas aqui, casa F6 é muito fraca. H toma G3, H toma G3, bispo C6. Já podemos ver aqui a visão de raio-x apontando para a casa H1. Tem um quadro de mate aqui, um mate da ópera, né? Essa configuração de bispo e torre. Veio torre C1 atacando o bispo e veio a ameaça de mate. Tem que colocar o bispo em A4 para fechar aqui a diagonal. E agora torre toma. Veio cavalo F5, dama A4. Última esperança aqui do Guiri, que veio torre C8 e aí ele jogou bispo F6. Então momento aqui decisivo no torneio. Torre G8. O Engine dá aqui mais 3 pontos. Não consegue, depois de dama D7, por exemplo, cavalo de G, está atacando, tem contato aqui com o cavalo, está ameaçando D3, e se captura ele pode capturar de dama, e a torre de G8 defende a torre de C8. Olha o que aconteceu, ele fez torre H7, parece uma boa colocar a torre na segunda e dar essa casa para o rei, né? Parecia tudo muito bom, mas aí vem esse cheque. E agora por que ele não joga rei aqui? Porque agora está caindo esse peão, né? A dama já entrou, cai esse peão, vai cair o cavalo, e aí ele recupera a peça e mantém um ataque fortíssimo. Então depois desse, seguiu cavalo de G7, simplesmente agora bispo captura. Se bispo toma, cai a torre. Se dama toma, cai a torre. Se toma de cavalo, a torre entra em F4, o cavalo está cravado, não pode voltar, vai perder a dama e mais coisas por aí. Então aqui seguiu dama toma e perdeu a qualidade. Bispo B6, sai do ataque, cavalo F6, entra na casa, ameaçando dama G8 mate. Veio torre G7, agora ele sempre com atividade, procurando novos cheques, dama H8. Veio D3, ameaça aqui com cavalo G3, torre G3, mas é esperneio, vem dama H5, torre G6, porque se jogar para F8, bom, se volta. Uma das continuações poderia ser torre cheque, bispo volta. Bom, tem muitas coisas aqui. Talvez esse lance seja bom, atacando, se captura. Bom, ele pode tomar com cheque, é forçado tomar, cheque, e agora ele deve perder a dama, ou, se vem para cá, leva mate. Vamos conferir se esse lance aqui é realmente bom. Posições que ficam muito boas. Ele está preferindo dama H8, dama H8 cheque, rei F7, depois toma o bispo. Esse aqui também dá uma vantagem, mas não era necessário. E na partida, já que voltar seria desastroso, ele joga outra coisa que também não melhora em nada, porque vem torre G6, ameaçando mate em 2, não dá para tentar nada aqui. E então o Nepo abandonou. Aí ele foi para outra partida, a última, que foi a decisiva. Ele foi meio abalado, jogou um lance ali muito distraído e perdeu fácil, né, para o Guiri, que foi o campeão. Então esses foram os momentos aí que eu gostaria de compartilhar. Tem outros momentos bem interessantes, então lembrando, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos continuar acompanhando esses importantes torneios aí, e no final do ano está chegando aí o match pelo Campeonato Mundial. Vamos acompanhar os candidatos e também acompanhar o match pelo Campeonato Mundial, que vai ser em novembro, a não ser que mudem as datas aí, mas vamos ficar de olho em todos esses eventos no Brasil e no mundo. Até o próximo vídeo, valeu!